Boa noite, pessoal. E aí? Um tema bem interessante que eu acho muito legal. E a pergunta inicial é: vocês acreditam em vida pós-morte? Se sim, se vocês acreditam e se gostam do assunto, enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história que aconteceu em dezembro do ano passado. Eu recebi a visita do meu marido. Ele faleceu em novembro, eu recebi a visita em dezembro. Tem gente que não acredita, tá tudo bem também. Tem inclusive amigas minhas que não acreditam que acham que ou eu invento ou eu sonhei, eu sei lá. Mas não, gente, é algo assim muito legal, é o lado espiritual, né? Aliás, eu vou contar um pouquinho aqui da história nossa, assim, e eu sempre, nossa, muitos anos já, que eu sou apaixonada pela espiritualidade. Eu não tenho nenhuma mediunidade aflorada, né, que entende um pouquinho de espiritualidade. Não tô falando da religião, eu tô falando do lado espiritual no geral, não é religião, não é nada. Mas assim, eu sempre gostei, eu sempre estudei sobre o assunto. Não entendo muito porque eu acho que ninguém entende o suficiente, porque é muito, o lado espiritual é um mistério gigante, né? Então eu entendo só um pouquinho assim do pouco que eu li, dos vídeos que eu consegui assistir. Mas eu lembro que uma amiga, eu sempre levo isso pra vida, assim. Uma amiga minha, inclusive ela tem um espaço de terapia, ela mencionou um dia que todo mundo tem mediunidade, todo mundo é um pouquinho médium, mas nem todo mundo se abre pra isso. Talvez algumas experiências que eu tive, eu vou contar só uma delas, tá? Algumas experiências que na verdade é uma só, mas pra mim, a mais importante de todas, até o momento, né? Eu não tenho nem palavras, assim. É muito legal, assim. Então, assim, talvez pelo fato de eu ler a respeito, gostar do assunto, na verdade esse assunto eu gosto dele antes mesmo do falecimento do meu marido, né? Então é um assunto assim que eu tenho vários livros a respeito, todos os livros que trabalham com o lado sobrenatural, vida pós-morte, como que seria do outro lado, como que seriam em tese as colônias lá, o estilo de lá. Só que assim, eu tento abrir bem a minha mente. Eu não, oficialmente não. Eu fui durante anos luterana desde que eu nasci, e ontem eu pedi pra alterar de religião. Eu vou passar a ser católica, que é um sonho meu, enfim. Mas assim, independentemente dos princípios religiosos, tanto luteranos quanto católicos, essa análise do mundo espiritual, acho que tem que fazer com a mente bem aberta. Porque Deus, Jesus é um só, né? Nossa base de tudo, e as igrejas são as ramificações, né? Então assim, vai de cada um. Quem acredita, tudo bem. Quem não acredita, tudo bem também. O importante assim, que essas histórias, as nossas vivências, elas precisam fazer sentido pra gente, pra ninguém mais. Então assim, se essa história faz sentido pra mim, ela trouxe algo assim, não algo que me fez mudar de opinião ou acreditar mais ou acreditar menos, não. Ela me trouxe algo pra complementar algo incrível, assim, que eu já sabia, né? Então, vamos lá. Essa história que aconteceu em dezembro, então, foi com o meu marido, né? Que ele faleceu em novembro. Eu e ele, nós tivemos um relacionamento de 23 anos. Nós somos casados, né? Eu e ele tínhamos, no caso, uma diferença de 19 anos. Eu era mais nova que ele. E foi um relacionamento bem incrível, assim, foi de muito aprendizado, de muito amadurecimento, tanto pra mim quanto pra ele. Tiveram todos os desafios necessários do ser humano, né, no crescimento.
Mas foi muito interessante, assim, eu agradeço imensamente a Deus, assim, sempre por ele ter chegado na minha vida, né? Eu conheci ele no ano de 2000, ele já tinha relacionamentos anteriores, ele tem filhos também com os relacionamentos anteriores. Eu conheço as esposas dele, porque ele teve 2 relacionamentos sérios anterior, pessoas incríveis, maravilhosas, todas as pessoas, os filhos deles são maravilhosos também. Amo de paixão. Então toda a história dele, assim, das anteriores é bem incrível, assim, pessoas maravilhosas. Mas comigo, assim, eu e ele, a gente teve vários momentos bem incríveis, assim, de amadurecimento, aprendizado, no que pesa a gente ser um casal, marido e mulher, né? A gente teve vários momentos, assim, de crescimento, como que a gente é muitas vezes imatura, né? Às vezes eu fui filha dele, às vezes ele foi meu filho, às vezes a gente foi irmão, eu e ele fomos muito amigos, assim. E, aliás, nós tínhamos uma coisa em comum que eu acho que era o que mais nos unia, assim, que a gente amava. Eram as caminhadas, que quem conhece sabe que a gente caminhava muito. Inclusive, nós íamos fazer o caminho de Santiago de Compostela juntos, né? Mas, enfim, agora ele vai me acompanhar de outras formas, né? Fato é, assim, que desde que quando eu conheci ele, eu já tenho eu não sei como que eu chamaria isso, porque eu era bem nova, eu tinha 19 anos, foi no ano... Eu vou revelar a minha idade aqui, mas não ignorem, tá? No ano de 2000 que a gente se conheceu, ele já vinha de um segundo relacionamento que não deu certo, e ele tava assim, quando eu conheci ele tava bastante abalado, porque ele ainda era ligado ao último relacionamento dele, né? Então ele tava assim, bastante abalado, eu conheci ele, né, nessa fase, assim, e... Só que assim, eu tinha um pouco de, não sei, preconceito, imaturidade, e no início eu ficava meio, na verdade contra, assim, eu não tava muito afim, porque eu tinha um pouquinho de medo, justamente porque eu era muito imatura, eu era lá do interior, né? Hoje eu moro aqui em Curitiba, mas eu era do interior, eu era muito imatura, então ele passou a frequentar a casa dos meus pais, da minha família lá, e eu não conversava com ele. Então eu voltava do meu trabalho, eu ia pra casa, e às vezes ele tava lá e eu já tentava me esconder, porque eu tinha muito assim... como eu disse, não é preconceito, mas era imaturidade minha ainda, medo da vida, né, medo das vivências, né, então a gente tem um certo receio. Aí, eu lembro assim que já na época eu sentia algo que ligava nós dois, assim, mesmo eu não querendo, mesmo eu não... colocando essas barreiras ali no início, né? Eu lembro que uma vez que eu tava voltando do meu trabalho e eu já no caminho, era uma quadra, gente, 1,5 quadra do meu trabalho, até na casa da minha mãe, né? Eu já sentia, assim, algo relacionado a ele. Eu falei, gente, ele deve estar lá em casa. Sabe aquela coisa assim, daí eu já fiquei um pouco nervosa, daí eu cheguei em casa, a mãe já me olhou com uma cara meio estranha. A mãe amava ele, óbvio, né? Ele me mandava flores. Querido, ele era um amor, né? Saudade. Ele me mandava flores e a minha mãe era apaixonada por flores. Aí ele não conquistava eu, mas conquistava ela. Então, a dica aí, ó, né? Quem tá na fase de conquista, né? Conquista os sogros primeiro pra depois, né? Quem tá próximo. Porque daí, óbvio, ele amava, a minha mãe amava ele. Meu pai amava ele. Tanto é que nesse dia que eu senti que ele tava ali, era algo, uma energia que dizia algo sobre nós ali, né? Ele tava realmente. Ele tinha ido pescar com meu pai nessa tardinha, né? Era uma tarde lá. Aí, então eu sentia assim algo, já uma energia ali, um sexto sentido que já ligava nós dois. E depois, com o tempo, eu tive certeza, assim, que essa história era minha e dele, né? Que a gente precisava passar por isso. Por tudo que a gente cresceu junto. Eu amadureci muito com ele. Então, agradeço imensamente tudo que a gente viveu, né? Na verdade. E
Agora focando um pouquinho nos últimos tempos de vida dele. Como ele era mais velho que eu, ele se aposentou antes que eu, né? Óbvio, né? Eu ainda trabalho e ele era aposentado. Então, assim, ele amava viajar, amava motos e eu não podia privar dele curtir um pouquinho a vida assim, independentemente de mim, porque eu não podia estar o tempo todo com ele. Então ele viajava muito, né, ele até trabalhou um período na Bahia com o irmão dele, então ele amava, ele era um homem assim bem livre, né, ele amava os amigos. Nossa, ele tinha uma relação assim, ele tinha uma paixão pelos amigos dele, os amigos de Missal, a cidade de Missal, família dele, os filhos dele. Ele foi um excelente pai, ele sem palavras, né? Aí teve às vezes alguns desentendimentos assim em relação à profissão, porque ele era policial, né? Então sempre vai ter às vezes as pessoas que né, fazem lá alguma coisa, vão presa, e daí teve aquelas rusgas de vez em quando, assim, mas nada que é a profissão, nada pessoal. Pessoalmente, eu nunca, durante esses 23 anos, ouvi ele reclamar, assim, de alguém né, que pudesse prejudicar a vida dele. Aí... Mas mesmo assim, ele era bem ansioso, ele não tinha muita calma, ele era bem enérgico, assim, tudo. E daí, assim, o câncer, ele trouxe um pouco de calma pra ele. Ele, como eu disse, né, em todas as viagens que a gente fazia, as caminhadas, ele normalmente fazia orações, assim, mesmo antes da doença. Então, após a doença, isso se intensificou um pouquinho, tanto é que o último tratamento que ele fez, além da cirurgia, ele fez um tratamento com imunoterapia maravilhoso, um tratamento muito bom, mas que infelizmente assim não deu um resultado tão positivo para ele, mas não deixa de ser um tratamento maravilhoso, né? O atendimento assim dos médicos aqui em Curitiba também foram excepcionais. Tudo necessário assim foi feito, mas era para ser, né? Então, puxando o lado espiritual aqui, essa imunoterapia, ela enfraquece bastante a pessoa, assim, até que ela não ela é um pouquinho diferente da quimioterapia, mas ela também enfraquece o corpo, né? Então, nos últimos dias, assim, ele faleceu na terça-feira, no domingo ele ainda estava bem, ele nunca ficou acamado, ele nunca necessitou assim que eu desse banho nele, porque eu fiquei aqui em Curitiba, eu trabalhava e conseguia conciliar assim o período de cuidar dele quando necessário, mas ele nunca dependeu de mim, ele sempre fez tudo sozinho, assim, banho sozinho, alimentação não, né? A alimentação eu sempre cozinhei pra ele porque ele não sabia cozinhar, então tá tudo bem. Mas em relação à doença, assim, ele nunca dependeu de mim, assim, só para algumas coisas que eu gostava de ficar do ladinho, acompanhar ele nas consultas, no hospital, né, passar a noite no hospital com ele, quando ele precisava, quando ele fazia os tratamentos. Então tudo eu acompanhei, mas nada assim que daí eu levava, trazia, né, mas nada assim que ficasse acamado, necessitasse de um atendimento mais profundo. E no domingo, antes do falecimento dele, ele inclusive lavou a louça pra mim aqui em casa, né? Então, aí no domingo à noite, que ele começou a gravar um pouquinho a situação com vômitos. Aí, na segunda-feira, eu trabalhei por casa e daí, pegando o ponto aqui da espiritualidade, eu já notei algo diferente. Então, assim, na segunda-feira ele tava bem mais debilitado, assim, ainda com bastante enjoo, no que pese durante o dia ele não estava vomitando. Só que quando eu acordei segunda-feira, eu tenho uma cachorrinha que é a Luna, ela é bem sensitiva, ela é muito sensitiva, assim, eu percebo ela em vários pontos, assim, eu tenho ela há 13 anos já, uma idosinha também, e eu percebi que segunda-feira ela sentiu, ele faleceu na terça, segunda-feira aqui em casa, com ele, aqui em casa do meu lado, eu tava trabalhando, ela sentiu alguém ali, ela
Ela sabia que tinha mais alguém aqui na casa. E a gente sabe que, pelo que eu li, pelo que a gente entende um pouquinho da espiritualidade, quando ocorre o desencarne, vem o nosso guia espiritual, vem uma equipe, muitas vezes, né, pra levar a alma, né, que o nosso corpo fica, obviamente, né, mas o que importa é a nossa alma, que se desconecta e ela é levada, direcionada pro caminho para o qual a gente se preparou, né, então, mas basicamente isso. E nesse dia a Luna notou que tinha, sim, alguém aqui em casa. E tanto é que ela tem uns comportamentos diferenciados que durante 13 anos eu consigo notar, e eu tenho outras experiências bem incríveis com ela também, desde pequenininha que ela tem essa mediunidade mais aflorada que a gente, né? E gatos também diz que tem toda essa mediunidade, né? Daí a Luna, nesse dia, então, ela viu alguém ali. Eu não vi nada, não senti nada, não. Nesse dia, na segunda-feira, antes do falecimento dele. Aí à noite, à tardinha, ele começou voltou o vômito, né? Durante o dia, assim, ele ficou meio nauseado, mas à noite voltou o vômito. Eu falei, não, tem algo errado, né? Vamos... No que pesa, assim, ele ainda tá fraco pela imunoterapia. Daí eu falei, não, vamos pro hospital, né, pra ver o que tá acontecendo. Daí no hospital eles fizeram uma lavagem intestinal nele. E quando eles foram ver nos exames de sangue, teve bastante alteração. Então eles já encaminharam ele pra UTI. Já sedaram ele, então a partir de então eu tive pouco contato com ele, né, por causa da UTI. Só o contato permitido das visitas. E ele faleceu... terça-feira, quando ele faleceu, eu fiz a visita pra ele lá, e daí no período que eu não pude ficar do lado dele, eu voltei pra casa pegar algumas roupas, né, à tardinha ali, eu passei a tarde lá no hospital, na salinha do lado, no que pese eu não pude estar junto, assim, mas eu fiquei acompanhando, né, e daí eu retornei pra casa. E pra pegar algumas coisas, até pra... Eu nem tinha, na verdade, força pra tomar banho, assim, mas quando eu entrei dentro de casa, eu vi o chinelinho, assim, dele, que foi o último chinelinho que ele usou, aí eu passei mal, né? Na verdade, foi um momento, assim, que me deu uma crise de choro, de pânico, eu passei mal, assim, chorei bastante, tive que tomar um medicamento. Isso era o quê? Umas 6 e pouquinho da tarde, 7, talvez... Aí a minha amiga, me ajudou um monte, assim, com toda essa fase, assim, uma amiga muito querida, né, ela mora aqui no apartamento do lado, então ela sempre esteve presente, assim, aqui, agradeço imensamente ela também, e daí ela me socorreu nesse dia, ela fez um chazinho, ela me colocou lá no sofá dela, ela me acalmou, e daí eu pensei, não, gente, eu tive, assim, uma meia hora de pânico ali, de crise, eu pensei, não, rezei um pouco, pedi forças, porque precisava, né, desse momento, assim, de ser forte, é a palavra, né, e até mesmo porque o filho dele estava vindo pra cá, e eu já sabia da gravidade dele, daí eu já tinha falado com a médica, né, então eu senti ali que, a partir daquele horário, a partir daquela noite, ele não passaria mais, então eu já senti ali, né, então eu tinha que ser forte, né, pra passar toda essa fase do funeral, que pra mim é algo muito triste. Mas eu consegui me fortalecer e passamos por toda essa fase. Aí eu moro aqui em Curitiba, eu e ele morávamos aqui, né? E ele foi, como a nossa família, tanto minha como a dele é de Missal, ele pediu, assim, antes já, né, que ele sempre falava que se acontecesse alguma coisa, ele queria retornar lá pra cidade dele, ser enterrado lá, né. Fica pertinho, ele brincava até, não, eu quero ficar lá perto dos meus netos, não sei o que, ele tem os netinhos dele lá. Aí, dos netos dos amigos, né, porque lá é a residência final dos amigos dele também, né. E ele queria ir, e obviamente a gente, né, acatou esse pedido dele. Então eu fui pra lá, eu retornei, o filho dele chegou, eu retornei com o filho dele pra lá, né, pra Missal, e
A gente fica assim meio... Período de luto, né, quem já passou por isso, a gente fica meio aéreo, assim, a base de medicamento, na verdade, né, meio aéreo. E daí, assim, um desafio maior seria quando eu retornar pra casa. Chegar em casa, encontrar as coisas dele aqui, seria um desafio bem forte pra mim, então seria mais uma parte desse processo do luto. Daí até a minha vizinha falou: Vera, deixa que eu vou posar com você, né, alguns dias, até você acostumar com essa ideia, né. Daí até eu falei pra ela que não precisava, agradeci, porque eu precisava sozinha, assim, enfrentar esse momento, tudo isso, tipo. E eu acho que o quanto antes, assim, eu encarar a realidade aqui e dar esse primeiro passo, né, na ausência dele, eu pensei que, assim, as coisas fossem fluir, né, mais rápido, né. Daí eu fiquei alguns dias lá em missão, daí eu retornei. Daí eu já pensei, não, já vou retornar, já vou tentar recomeçar minha rotina. Só que, gente, durante o dia, ok, né? À noite, a noite foi horrível. Os primeiros dias, assim, não, o primeiro mês foi horrível, foi muito ruim. Eu não conseguia dormir no quarto. Nós temos um apartamento pequeno, são 2 quartos. Eu peguei um colchãozinho lá que eu tenho a minha cachorrinha também de companhia. Eu joguei na sala, luz acesa, TV ligada, então eu acordava e dormia, acordava e dormia, acordava. Era um momento, assim, horrível, muito horrível, e mesmo que a gente tente trabalhar o lado espiritual, acredita no lado espiritual, esse momento de luto é muito difícil, não é fácil, assim, quando a gente tá muito ligada à pessoa, né, é um momento tenso, só que é necessário, a gente não tem escolha, a gente precisa passar por isso. Aí, que aconteceu? Daí eu fiquei alguns dias lá em missão, daí eu retornei. Daí eu já pensei, não, já vou retornar, já vou tentar recomeçar minha rotina. Só que, gente, durante o dia, ok, né? A noite foi horrível. Os primeiros dias, assim, não, o primeiro mês foi horrível, foi muito ruim. Eu não conseguia dormir no quarto. Nós temos um apartamento pequeno, são 2 quartos. Eu peguei um colchãozinho lá que eu tenho a minha cachorrinha também de companhia. Eu joguei na sala, luz acesa, TV ligada, então eu acordava e dormia, acordava e dormia, acordava. Era um momento, assim, horrível, muito horrível, e mesmo que a gente tente trabalhar o lado espiritual, acredita no lado espiritual, esse momento de luto é muito difícil, não é fácil, assim, quando a gente tá muito ligada à pessoa, né, é um momento tenso, só que é necessário, a gente não tem escolha, a gente precisa passar por isso. Aí, que aconteceu? Eu fiquei, então, ele faleceu no dia 7 de novembro. Até início de dezembro, eu fiquei dormindo aqui no colchão na sala. Falei, eu vou ficar aqui dormindo. Então, daí de manhã eu levava o colchão lá pro quarto, o colchãozinho, embrulhava ele lá, que é um colchão de acampamento meu. Depois, assim, o quanto for necessário, eu vou ficar até eu me sentir bem. E daí teve uma noite que eu peguei no sono, luz acesa, e, gente, eu acordei com... Eu acredito muito que é ele, pra mim não tem outra explicação, a ele. Eu não vi, mas eu senti, eu acordei com ele passando a mão na minha cabeça, bem assim, ó. Foi algo maravilhoso, que eu acordei na hora, eu não senti medo, eu poderia sair correndo, abrir a porta aqui e sair correndo, mas não, eu não senti medo. Eu levantei, fui no banheiro. E daí, quando eu retornei pro colchãozinho, que eu deitei, eu tenho no meu quarto um dos quartos lá de visita, um varal pequeno, um varal de roupa, que aqueles de alumínio, que ele tem 2 abinhas, então ele fecha tudo. Só que ele é bem pesado, assim, não tem vento, nada bate, nada. E quando eu deitei no colchão, uma das abas levantou e
voltou e bateu com força um metal no outro, então ele deu um barulho. A Luna, minha cachorrinha, ela correu pro quarto, latindo, estrondosa, porque é um barulho anormal à noite, né? Como foi logo após a mão, né, que ele me acariciou, eu corri pro quarto também e tentei ver, obviamente, né? Aí eu não vi nada, eu só ouvi o barulho ali no quarto. E daí eu conversei com ela um pouquinho, porque eu sei que eles têm uma mediunidade mais aflorada, então eles enxergam, né? Então daí eu conversei com ela um pouquinho, eu falei, é o papai que tá visitando nós. O Paulo e ela eram um grude, assim, ela amava ele, né? Ela era bem crica com ele, ela amava e brigava, era uma relação assim bem tóxica dos dois, e a gente achava uma graça, né? Porque ela é bem chatinha, eu não sei se ela puxou eu ou ele, mas ela tem um ponto bem chatinha, assim, velhinha, assim, então ela cheia de dramas, assim, e ela amava ele. Então ela vivia toda noite pentelhando ele, assim, e ele amava também, então foi uma relação bem gostosa. E daí eu conversei com ela, né, falei, o papai tá visitando nós, tal. É ele que tá aqui, então dá oi pra ele, né, tentei, assim, dialogar, sabendo que ele estava ali, mas eu não enxergava, né? Eu acho que eu não estava preparada para enxergar, porque não sei como que seria a minha reação se fosse ver, né? Ver a imagem dele ali, né? No que pesa espiritualmente, eu ter certeza que ele estava ali. Incrível, gente, que a partir de então é algo assim extraordinário que aconteceu, porque daí no dia seguinte, eu terminei a noite ali de dormir na sala. No dia seguinte, eu simplesmente, do nada, falei, não, hoje eu vou dormir no quarto. Gente, eu fui dormir no quarto, a luz apagada, e até hoje, nunca mais eu tive a necessidade de, hoje eu estou com medo, hoje eu vou vir pra sala, nunca. Então, todas as coisas dele ainda... São 9 meses já que ele faleceu, né? Todas as coisas dele continuam aqui no lugarzinho dele, no guarda-roupa. Eu não mudei nada, eu não alterei nada. Eu ainda não tô preparada pra isso, né? Então, deixei lá. Mas também, assim, eu não fico... como que eu digo... Eu compreendo sempre, né? Aceito a passagem dele. Tanto é que quando ele tava na UTI, né? Minhas orações, a gente sempre pede pela cura, né, obviamente, mas quando a gente vê que seja feita a vontade de Deus, né, a gente pede isso, que seja feita, e que se for a vontade de Deus para ele partir, né, que seja de uma forma tranquila, calma, leve, né, que ele seja muito bem recebido do outro lado. Então eu acho que e a gente não pode ficar impedindo a passagem dele. Então a gente, fica aqui, não quero que você vá, eu preciso de você. Não, a gente precisa, a gente sente dor, o luto é difícil, só que a gente não pode ir contra Deus. Deus, por que isso? Por que comigo? Por que não sei o quê? Não, eu acho que assim, a gente tem que ter essa maturidade, assim, pra compreender, né, que é a fase da vida, é o ciclo da vida, né? A passagem é necessária, a gente está aqui por um período, todos nós, né, por um período, é um aprendizado, e foi com ele, outro dia vai ser com outro dia com a gente, e vai indo, é o ciclo, uns vão, outros vêm, então é necessário, então a gente não pode, né, prender a pessoa, mas a gente vai sentir saudade, a gente vai chorar. Eu já tive vários momentos, assim, durante esses 9 meses, assim, que aquele momento, assim, eu não sei se é o período emocional, hormonal da gente, não sei. Mas tem dias que a gente tem um pouquinho mais de saudade, assim, e daí a gente precisa chorar um pouquinho, daí eu vou lá, abraço a roupa dele, abraço os últimos casacos que ele usou aqui, e daí tudo bem, aí fica bem, né? Mas assim, eu tento não prender ele à minha vida, né? Porque agora ele tem a vida dele e eu tenho a minha aqui que eu preciso prosseguir. Então, assim, ele tem a vida dele no outro lado, porque eu acredito nisso, né? Ele tem novas experiências, né? Um pouquinho da espiritualidade ali que eu estudei, né? Só que daí envolve um pouquinho as religiões, mas a vida prossegue do outro lado. Os filmes que eu assisti todos os filmes de espiritualidade. Antes, inclusive, da doença dele, eu já era muito vinculada a isso, né?
a esse lado, assim. E então são nessas coisas que a gente se apega e acredita. Deus, assim, é maravilhoso e ele deu força. Eu acredito que ele permitiu essa visita do Paulo aqui até para me trazer um conforto, né? Que eu pudesse prosseguir, porque eu tava aqui dormindo na sala, né? Com mais de um mês já. Então, queira ou não, houve provavelmente alguma autorização ali para me acalmar, né? Não que mudou alguma coisa no meu compreendimento, no meu entendimento, assim. Tipo, passei a acreditar, não passei, enfim. Não, são coisas que eu já acreditava, né? Porque eu também tenho outras experiências, assim, um pouquinho mais sutis, assim, com uma irmã minha que faleceu também. Mas essa é outra história, daí eu conto em outro momento, né? Tenho também alguns sonhos lúcidos que é um assunto também que eu gosto muito. Mas com o Paulo, assim, essa visita dele, que eu acredito muito que seja ele, talvez tenha sido meu anjo da guarda, meu guia espiritual que tenha me visitado, mas eu acredito que tenha sido o Paulo, porque foi muito legal, assim, então agradeço muito ele por tudo, né? Toda a vida que a gente teve, todo o aprendizado. E agora ele prossegue lá, eu fico torcendo, né, para que tudo seja da mais pura energia, pura luz, muito iluminado. A gente também segue aqui, né, ainda aprendendo, né, porque se a gente não foi para outro lado, ainda estamos aqui em provas e expiações, ainda aprendendo, né. E é isso. Agora eu vou parar, porque senão eu vou chorar. Mas são histórias que eu amo.